Tarde, gente. Estamos aqui hoje com a Bruna Aragão, crossfiteira e amante de academia. A gente vai conversar um pouco com ela. Bruna, conversando com você, você me falou sobre a sua relação com a academia, né? Mas eu queria saber como foi o início. Foi mais pela saúde mesmo ou por algum tipo de pressão estética que você sofreu? Eu comecei já desde muito pequena com dietas. E uma coisa levou a outra, porque eu era mais bullying na época, né? Não tinha muito essa palavra, pressão estética, mas tinha muita gente que me zoava na escola, principalmente meu irmão. Meu irmão botava na minha cabeça que eu era feia e tudo mais. E aí, desde pequena, eu nunca tive uma relação saudável com a comida. E isso me levou a não ter uma relação muito saudável com exercícios também, porque eu passava horas na esteira, correndo, e isso não é nem um pouco saudável. Então, foi por causa de pressão, mas seria mais um bullying, né? Entendi. E na infância, você já praticava esportes ou você só começou a procurar mesmo a prática de atividade depois que esse bullying aconteceu, enfim? Isso tudo aconteceu na infância já. E desde então eu comecei a me interessar por exercícios físicos e tudo mais. Mas eu era muito focada só na alimentação nessa época. Exercício era uma coisa mais de emergência. Mas hoje em dia eu gosto muito de exercício e eu comecei mesmo assim aos 15 anos, 14, a fazer HIIT em casa, a fazer CrossFit aos 16 e por aí vai. Entendi. Com certeza não deve ter sido só o seu corpo, né, que mudou, que sofreu essas modificações. Como você descreveria a importância da academia para a sua saúde mental? Então, ela foi determinante, assim, porque eu ficava muito vidrada em comer pouco e na hora que eu fazia exercício, eu percebia que eu precisava de força, de energia. Então, quando eu comecei o CrossFit, por exemplo, que eram exercícios muito intensos, eu passei a me alimentar melhor, porque senão eu não tinha força para malhar e eu via resultados na academia. Então, eu fui deixando de lado um pouco essa neurose com a comida e passei a focar mais em conseguir fazer os exercícios. Marombeira. Você em algum momento pensou em seguir uma carreira profissional que tivesse ligada a essa prática de esportes ou sempre foi mais um hobby mesmo? Eu até pensei, na verdade, já, mas eu gostava muito mais, assim, de escrever e tudo mais. Eu via que a minha relação com esporte era uma coisa muito estética, sabe? Uhum. Então, eu não via nada que eu pudesse me aprofundar muito sobre. E foi só há pouco tempo atrás que eu comecei a realmente pesquisar melhor sobre esporte, tá? Antes eu só fazia, basicamente. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a realmente saber sobre endorfina, serotonina, propriedade dos alimentos e tudo mais. Então, assim, antes disso, eu nunca tinha me interessado muito a fundo pelas informações, eu só ia lá e fazia mesmo. E até porque também a namorada do meu irmão é nutricionista, então ela é uma pessoa que me ajuda muito nessa questão. Entendi. Então é mais por prazer mesmo, né? Por último, eu queria que você falasse um pouco sobre a prática de exercícios, como ela é importante para o seu dia a dia e como você enxerga o seu futuro com ela, sem ela. A prática de exercícios, para mim, é fundamental hoje em dia. A academia, né, é um lugar que eu estou frequentando há mais ou menos 2 anos. Antes era o CrossFit, eu saí do CrossFit e entrei na academia. E eu posso dizer que foi o lugar que eu mais me encontrei, assim, porque eu realmente tenho mais disposição no meu dia a dia por causa dela, eu como melhor por causa dela. E eu sinto muita falta, assim, de ficar. Se eu fico uma semana sem fazer exercício, eu sinto uma fadiga muito maior no meu dia a dia para fazer outras coisas, por exemplo, estudar. Então, eu vejo o quão essencial que a musculação, a academia, a prática de exercício está sendo hoje em dia para mim. Muito obrigada, tá, Bruna? Eu amei a nossa conversa. Seja sempre bem-vinda aqui. E foi isso, gente. Obrigada a você.